Para os que estão chegando só agora, boa tarde, sejam bem-vindos ao terceiro sábado acadêmico do Polo C de Niterói. Agora nós vamos ter uma conversa, né, com a professora Tânia Almena, da disciplina de Ética, e com o senhor Liberato, representando a Neltur, aqui com vocês, tá? Então nós temos uma apresentação aqui da Neltur, tá? E a apresentação do professor que eu vou instalar ali para vocês. Quem fala primeiro? Quem fala primeiro? Tânia? A minha apresentação é rápida, deixa depois a professora Tânia, nós conhecemos desde 2002 e ela foi a responsável pelo projeto de revitalização do Parque da Cidade. Nós tivemos a honra de conduzir o projeto lá, implementar. Então, para mim foi uma surpresa atrás da Felipe, nem sabia, não sabia que estaria aqui. E tem sido uma das fontes de conhecimento que me ajudou na minha nova função, porque eu não sou dessa área, né? Eu trabalhei 30 anos na Embratel, servindo o Brasil em vários pontos do país, inclusive na Amazônia, no Nordeste, e depois que chegou o meu tempo, né? Eu resolvi estudar na Fundação Getúlio Vargas e surgiu a oportunidade. Aí eu assumi a direção de turismo aqui da Niterói Turismo. Já ficamos 8 anos lá, voltamos, trabalhamos no Sebrae como consultor, projetos, microempresários, e agora estamos com o diretor técnico da área de projetos especiais. Hoje a empresa tem um secretário, né, que é o presidente do Sebrae, e tem o diretor de turismo, que é o Rubens Branquinho, que também já foi meu assistente no passado. Também turismólogo. Nós tivemos a chance de fazer o MBA de marketing da FGV e fazer uma pós-graduação, que você lembra bem, que é o Observatório de Turismo, né, que é contrato do Ministério, lá na Fundação Getúlio Vargas. Isso é o mínimo, né, que a gente quer para contribuir para a gestão do turismo. Né? Nós não podemos tratar o turismo como aquela pessoa que é muito bom para organizar uma festa. Normalmente é assim. Nós já discutimos esse assunto há muito tempo, uma questão política, né? Aliás, isso aí nós fizemos uma redução na outra semana, sem ser essa, que é a semana da eleição, mas na outra nós estaremos em Gramado. Estarei lá, estarei em Gramado, aí eu pedi você reduzir esse filminho. Nós vamos estar no stand do turismo, né? A Secretaria Estadual de Turismo, a Setur, ela selecionou 10 cidades, 10 cidades, né? 10 cidades de Niterói, está nessa, né? Agora tem não, tem em português. Coloca em português. Tem em japonês também, Que tal conhecer uma cidade que é sinônimo de qualidade de vida? Esse é só um áudio. Um lugar que traz passado e futuro para o presente. Uma cidade onde a natureza e a vida urbana convivem em harmonia. Essa cidade... Vídeo, isso mesmo, vídeo. Esse é o de inglês, só tem inglês e espanhol. Não, põe em espanhol, não tem problema não. Tem um vídeo em cima. Tem em cima, aí ele, rapaz, vocês conhecem um cenário sem igual, encantado pela própria natureza, alegre, que brinca, que ama a vida acima de tudo. Refúgio dos que buscam lazer, diversão, cultura, aventura, com todas essas características atraentes. Seja bem-vindo a Niterói. Saindo do Rio de Janeiro, cidade vizinha, temos 2 acessos para se chegar a Niterói, com a charmosa barca que faz a travessia em apenas 15 minutos pela belíssima Baía de Guanabara,
e de ônibus ou de carro pelos 13 quilômetros da maior ponte urbana do Brasil, a Ponte Rio-Niterói. Em Niterói você encontra o cenário certo para viver a emoção esperada em seu passeio. Museus e igrejas históricas, teatros, um verdadeiro acervo cultural e arquitetônico que deslumbra a todos. Das construções seculares, um mergulho no túnel do tempo. Niterói possui o maior conjunto contínuo de fortes e fortaleza do Brasil. Uma viagem que atravessa os anos e se recria na arquitetura moderna do caminho Niemeyer. Niterói é a segunda cidade do mundo com maior número de obras do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, superada apenas por Brasília. É o passado e o futuro harmonizados em um mesmo tempo, um presente, uma verdadeira aula viva de cultura e arquitetura. Mas se você está em busca de aventura, esportes, lazer, Niterói é a sua praia. Fortes emoções estão à sua espera, seja nas remadas das canoas havaianas, no stand-up paddle ou na região oceânica, onde acontecem competições nacionais e internacionais de surf e outros esportes. E o que dizer da belíssima visão dos barcos à vela, um esporte olímpico que já consagrou vários atletas de Niterói. Aqui acontecem regatas nacionais e internacionais, atraindo turistas do Brasil e do mundo. Subindo de bicicleta, caminhando ou de carro, você já está em contato direto com a natureza. São 270 metros de altitude na área de proteção ambiental do Parque da Cidade, onde são praticados os voos livres e onde você pode curtir um visual indescritível da cidade de Niterói. Além do prazer de vislumbrar o ondular design da Ponte Rio-Niterói e uma ampla panorâmica da cidade do Rio de Janeiro. Priorizar a qualidade de vida é uma das metas dessa cidade, que vem criando toda a infraestrutura necessária para o lazer com segurança. Parques, reservas e trilhas ecológicas estão à disposição para exercícios, caminhadas e corridas. E o preservado Parque Estadual da Serra da Tiririca, uma das mais lindas unidades de conservação ambiental, encanta a todos com suas belíssimas paisagens e emoções. As ciclofaixas incentivam o ciclismo e promovem também o uso da bicicleta como transporte, unindo mobilidade e saúde. As belas praias, banhadas pelo Oceano Atlântico, atraem cariocas, fluminenses e turistas de todo o mundo, que buscam em seus encantos naturais a energia do sol e as delícias de degustar uma gastronomia especial ao ar livre, sob a brisa do mar. Vários destaques fazem de Niterói uma cidade de referência em alimentação. Ambientes requintados ou descontraídos, modernos ou tradicionais, formam os variados polos gastronômicos, fomentando o dia a dia e a vida noturna da cidade. E por falar em vida noturna, é o que não falta em Niterói. Lugares deslumbrantes, com segurança e a agitação que o público da noite procura. E para os amantes da pesca, nada melhor do que conhecer Jurujuba e Itaipu, onde há colônias de pescadores, presenciar a chegada dos barcos e degustar as delícias do mar em um dos vários bares com restaurantes do local. A indústria naval e offshore registra uma boa parte de sua história ligada à cidade de Niterói e seus arredores. Niterói também concentra os apelos da vida urbana, com shoppings, cinemas e um sofisticado polo de moda na Rua Moreira César, além de contar com uma rede hoteleira estruturada de serviços à disposição dos turistas nacionais e internacionais. Venha conhecer Niterói, cidade qualidade de vida que encanta e seduz.
por terra ou por mar. Valeu? Tá bom. Isso é mais para animar vocês. É o clima. Que é o clima. Eu vou sentar de perto, porque eu mesmo passo a... Tá, São 5 telas só. Não, depois eu pego a minha. Pode fazer na sua. Eu dei uma estudada ontem nesse assunto, bem leve, e nós estamos com pouco tempo, né? Nosso tempo é justo para Niterói, né? Então, ela fala de vocês aqui, sábado acadêmico. São 5 telinhas só. E aí, eu também sou um cara que eu tenho sorte, né? Contar com a professora da minha equipe, praticamente é isso aqui, aí eu dou um toque e ela faz 300, 400 gols, não tem problema nenhum. Quando a gente começou a estudar, regionalização, né? Uma vez ela fez uma palestra ali na Associação Comercial, ela deu uma aula de rede que a gente estava criando. Quando ela acabou a apresentação, meu Deus do céu, acho que eu vou mudar de ramo. Porque ela falou em tanta coisa que a gente tinha que fazer, e ainda vai ter que fazer, que eu vou pular fora daqui, né? É muita coisa. Mas o... Tá, senta aqui no meu lado. Você quer ver? Então tá. Mas a proposta, né, que foi encaminhada para nós, realmente é um tema, né? O turismo como saída estratégica para a crise brasileira. Né? Aí, eu também, depois desses estudos de marketing, né, e de turismo, eu resolvi fazer uma universidade de economia lá na Câmara, e a minha tese foi em cima da estratégia da cidade do Rio de Janeiro na última década. E não foi bem, né? Nós só conhecíamos o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, o Maracanã, claro que a Praia de Copacabana e o Jardim Botânico, né? E quando o gringo, né? A gente chamava assim o gringo, queria dar uma saída à noite, você vai lá na plataforma, lá, tudo, o pessoal sentado, e acabou. Era isso. Nós, né, já estávamos mais próximos do treino, né, a gente tem que ser feito alguma coisa, né? E aí acabou no meio de algumas oficinas, surgiu um projeto da Lapa, que hoje é uma realidade, né? Cresceu muito, né? A Barra começou a avançar, aí aparece o primeiro ciclo, né, de grandes eventos que, na minha visão, ele foi iniciado pelo Pan-Americano. Criou, né, professor, uma grande expectativa, mas isso não se transformou em uma realidade que eu chamo de resultado econômico-financeiro. A gente que trabalha com o Sebrae também, a nossa visão é quando visita um empresário, um conjunto de artesãos ou também microempresários em torno de um projeto, o que a gente quer passar para ele é o seguinte: tem que aumentar suas vendas, porque é assim que as pessoas vão sobreviver para melhorar, inovar, né, estudar e tudo, mas se ela não conseguir, não tiver um produto, né, que possa colocar em venda, não tem jeito. E o Rio de Janeiro, e aí eu diria o Brasil, que a Tânia acompanha o Brasil também no todo, ele até pouco tempo só recebia 5 bilhões de turistas ano. Isso, a Costa Rica, que é uma ilha desenhada, já recebe 10 milhões a ano. Quer dizer, aí fica todo mundo assim nessa... algo precisa ser feito, né? Então, vários projetos foram desenvolvidos para diversas regiões, foi criado o Ministério do Turismo, né? Foram definidas algumas metas, algumas estratégias, a coisa foi crescendo, mas
nós tivemos aí um conjunto, né, de 6 anos, quer dizer, houve o Pan-Americano, tudo bem, mas não teve aquele desdobramento. Com a chegada ali da década, né, de 2010, aí início, houve uma mudança, né, de mentalidade, no sentido de, bem, nós vamos ter que buscar as Olimpíadas. Então, ocorreram pelo menos umas 2 tentativas e não lograram êxito, né? Mas o importante é que nós já tínhamos, mesmo não tendo resultados ótimos na área do turismo e geração de emprego, houve uma experiência, né, de como você tomar conta do Pan-Americano, mesmo que não fosse aquela coisa fantástica. E dali, né, certamente o Conselho Mundial, né, o Internacional do Turismo, que na realidade era olímpico, esses caras têm uma expertise aqui, né, estão fazendo isso. E aí foi uma vitória muito interessante, né? Mas ela foi marcada para 2016, que vocês todos assistiram. Mas nós tivemos o quê? Em 2011, eu registrei isso, os Jogos Mundiais Militares, que já nos obrigou a ter um receptivo. Tentar e começar a estudar como receber isso, né? Vocês devem lembrar que nós tivemos, em alguns momentos, problemas sérios nos aeroportos, né? Problemas sérios, mas nós conseguimos. Depois veio a Rio +20, que foi criada em função da Agenda 21, que foi criada na Rio 92 +20, chegamos a 2012, e foi uma discussão fantástica, isso foi dividido ali pelo Forte Copacabana, né? Foi um negócio maravilhoso, houve uma mobilização na cidade, e os nossos hotéis recebendo e tudo, foi criando um clima para mais receber, porque o Carioca é fantástico, não é só o Carioca, eu falo, cara, eu nasci no Rio, mas fui criado aqui em Niterói, entende? Moro aqui há 300 anos aqui, tá? Mas o brasileiro, né, ele recebe, se ele for melhor orientado, estruturado, ele tira 10 nessa matéria, tá? E aí veio uma grande explosão que foi a JMJ, que eu tive o privilégio, eu tinha retornado à direção da Neutur em 2012, participei do planejamento dessa etapa da vida do Papa. Olha, eu confesso, eu fiquei muito preocupado, nós estamos falando de 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, se juntar, passar na ponte aqui, a turma de Niterói, com o pessoal de São Gonçalo, né? E outros vizinhos, amigos nossos, para eventos lá, né? Vocês assistiram pela televisão como foi a abertura, né? E foram utilizados alguns aplicativos, né? Importantíssimos. Digamos que vocês fossem voluntários, vocês tinham no seu celular lá uma forma de saber onde estava a concentração de fiéis e a concentração de voluntários. Eu tive acesso, me mostraram isso. Quer dizer, isso é a tecnologia, viu? A serviço, tá, do turismo. É muito importante isso. E aí veio a Copa FIFA com um desafio maior ainda, porque não se tratava só da cidade do Rio de Janeiro, se tratava de 12 séries. O brasileiro é expansivo, né? Não tinha que fazer, né? Faz em 6, que era o mínimo exigido, ou então em 8, não. Vamos fazer em 12. Eu não vou nem discutir as decisões políticas, mas eu achei até interessante porque mostrou a Amazônia, né? Agora, o problema é se gastaram muito lá na arena amazônica, cabe aos novos governantes desenvolver parcerias público-privadas e tudo, e fazer e viabilizar isso com eventos. Lá tem um Boi Bumbá, eu morei naquela região toda, conheço tudo, tá? Fizeram outras arenas e tudo, mas certamente, se a gestão público-privada for bem desenvolvida, aquilo vai se pagar, tá? É pena que o resultado não foi bom, né? Para nós, né? Houve um placar aí que eu não vou nem falar de novo, né? Mas não foi bom. Mas nós estamos recuperando, né? Vocês estão vendo agora. Depois teve a Copa de Confederações, e aí, que não fomos bem também, né? Essa última.
Mas tem as Olimpíadas que aí nós arrebentamos o balão, né? Porque a festa foi maravilhosa. Né? Tantas Olimpíadas, as Paralimpíadas, eu ainda dei uma sorte, eu consegui assistir o Brasil-Honduras no Maracanã, que tinha que vencer Honduras para depois tirar fora, né? Ficou um sucesso aquilo lá, ver aquele Maracanã todo bonito, né? E depois eu tive o privilégio de assistir o encerramento das Paralimpíadas. As Paralimpíadas foi maravilhoso. Tá? Foi realmente de muita sensibilidade, muito emocionante. Quer dizer, nós temos competência, nós temos capacidade, nós temos sensibilidade para atrair visitantes aqui. Tá? Tudo um problema de organização. Então, isso aqui é mais um cenário, tá? Para vocês. Nós fomos capazes de realizar isso ano a ano. Tá? E hoje a grande luta é como dar continuidade a isso. Nós queremos fazer 2017. Nós já temos um Rock in Rio aí, é uma coisa, vai atrair muita gente. Mas nós temos que produzir mais grandes eventos aqui. E quando eu falo isso, nós que estamos aqui em Niterói, né, as pessoas aqui talvez não morem em Niterói, moram perto, eu não sei se todos moram em Niterói. Tá? Aliás, estou muito satisfeito, viu, professora, que eu não conhecia essa estrutura aqui em cima. Eu passo muito aqui, a minha esposa foi diretora aqui do Hilário Ribeiro, né, há muito tempo, né, que é próximo aqui, logo na cidade do Horto e tudo. Era uma área que eu venho, ando muito. Tá? Mas eu não sabia que tinha uma estrutura aqui, uma estrutura para conhecimento, né? Que é uma coisa difícil, né? Isso foi muito bom. Aí, o que a gente está pensando é que isso aqui demonstra que nós podemos ser capazes de realizar eventos cada vez mais sofisticados, mais interessante, e isso vai gerar renda e emprego. É isso aí. Você vê o nosso estado do Rio, lamentavelmente, está passando um sufoco, né? A nossa cidade, eu não vou falar de política, mas graças a Deus a nossa cidade fez o dever de casa e está tudo indo bem sob o ponto de vista de ajuste fiscal. Então, sobre esse aspecto, mas nem todo mundo observou esses aspectos. Né? Então, aqui, vamos ver se eu consegui. Achei aqui um ponto e apertei aqui. Porque nós estamos falando de uma coisa, até que isso vai dar. E aí começam as provocações com a nossa professora Tânia Romena, porque aí surge o que está por trás disso. Tem que haver uma promoção turística internacional. Nós queremos ter turistas internacionais. Porque a gente precisa, porque o título aqui fala o turismo como saída estratégica para a vida brasileira. Se a gente estimular o turismo interno, ótimo, tudo bem, tá? Eu sou a favor, tá? De gerar, mas é importante a gente ter dinheiro de fora, tá? Porque senão essa conta ela dá zero, porque eu tiro o dinheiro dali e põe aqui, mas está dentro do território nacional. A gente, quando estuda a economia, a gente vê isso com muita clareza. Então, para deixar claro que eu sou a favor do turismo interno. Tá? Aliás, se nós tivermos mais poupança interna, é isso que vai garantir, que vai dar o mercado interno, que é isso que vai garantir o crescimento sustentável do país. Tá? Não vai simplesmente ter pico. Nós temos que ter sustentabilidade. E aí mostra, eu tenho um profundo respeito também pelo atual presidente da Embratur, que é o Vinícius Lula, que é um empresário de Santa Catarina, e ele é também do Sebrae, e é presidente da Embratur pela segunda vez, por causa dessas flutuações políticas, né? Entra que vai conversar, está de novo à frente. E eu andei vendo alguns documentos que ele escreveu, estivemos juntos lá em São Paulo, na Bárbara, ele foi muito feliz nas suas observações, porque nós temos que partir agora. Estamos com mídia espontânea, e essa mídia espontânea é nossa.
próximo, quem venha por aí, é o Japão. Mas nós não vamos falar de Brasil nesse mundo o tempo todo. A gente tem uma informação, já que estamos falando do turismo internacional, que existe uma classe média avançada na China que tem aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Certamente, após eu falar isso, deve ter nascido mais 5 mil chineses. Assim como a Índia, que provavelmente deve estar superando a China. Eu tive um susto. Há 5 anos atrás eu tive acesso a essas informações. Eu sabia que a Índia era um país, tá, população, mas ela está disputando o campeonato mundial, tá, com a China. É impressionante isso. Mas a China tem 300 milhões, talvez tenha crescido um pouco mais, é um Brasil e meio, tá, de pessoas que têm excelente condição de vida. Mas não é a curva da nossa classe média. A classe média lá da China, segundo o IBGE deles lá, tá, é uma classe que realmente tem muito recurso. E sabe quantos chineses saíram nos últimos anos da China? Lamentavelmente não vieram aqui para o Brasil. 100 milhões, sabia? 1/3 dessa classe, eu não estou falando dos super ricos, não. Estou falando de uma classe um pouquinho abaixo. Existe esse grupo que já 100 milhões já mudaram esse mundo. E sabe quantos chineses vieram ao Rio de Janeiro? 5 mil. Só. Na WTM, né, que ocorreu em abril desse ano em São Paulo, eu participei de algumas reuniões lá de uma área de operadoras internacionais, que a gente aqui fica de olho nela, né, para trazer a galera para cá. Tinha 8 operadores chineses. Tá? Eu vou acelerar para perguntar para a professora Dani brindar os senhores com vasto conhecimento. Eu estou simplesmente dando uma mesma para acelerar isso. Mas essa área deles, tinha 8 operadores já de olho. Estava aqui no Brasil, em São Paulo. Tá? Porque virão mais chineses, graças a Deus, para cá. Só que é uma distância imensa, né? Eles estão lá no outro. Né? Somos 5 continentes, estão bem longe. Mas mesmo assim, veja só, a China foi a campeã dos Jogos Olímpicos. Tá? E ela trouxe 5 mil pessoas aqui. O que vocês acham que vai acontecer? Né? Essas 5 mil pessoas vão multiplicar a beleza do Rio de Janeiro, o resultado favorável ao projeto que eles têm, independentemente do regime político deles, tá? Eles têm isso. E aí, observando isso, na competição internacional, hoje nós estamos em primeiro lugar no mundo como o país dos recursos naturais. É o primeiro lugar no mundo. Isso calculado, né, uma forma, uma métrica que tinha, tá, nos coloca. E por força também da Copa FIFA, né, nós somos o terceiro estádio, né, pelo menos isso, né, nós já estamos ali de novo. Né? E nós temos também o 8º lugar em recursos culturais, tá, onde está lá os nossos amigos Gil, Caetano, nosso samba, né? Nós temos uma pluralidade, né, impressionante na música, né? O funk, nós somos muito bons nesse negócio. Agora, em contrapartida, na parte de baixo, nós estamos com um problema. Nós estamos no 102º lugar no país de abertura do exterior. Isso é uma menção. Isso, o cara que acordou, sorteou e botou o número. Isso aqui é um cálculo. Nós também somos a 118ª país
mão de obra qualificada. Nós não estamos bem. Você vê discussões que estão ocorrendo aí. Eu não quero discutir se vão fazer por decreto, nós temos que sair dessa confusão. Tá? Nós estamos com um problema sério do conhecimento de lógica, de matemática, de português, que só está ficado nessa área. Então nós temos que vestir muito o processo. Eu conheço um pouco porque eu sou casado com uma professora de história, também 2 filhos de direito, mas a formação forte dela é professora de brinquedo. Eu acompanho isso. E também em facilidade para se abrir negócio. Eu, como empresário, né, tenho uma empresinha desse tamanhozinho de consultoria, qualquer movimento que eu queira fazer, trocar um endereço que eu fiz agora, eu gastei 800, quase 900 reais para fazer um alvará, um registro, mais isso, aquilo, deu quase 900 reais. Como é que pode isso? E se eu cismar que não chega de empresa, se quiser fechar minha empresa, vai estar no meu bolso, tá? E vai demorar. Então esse é um quadro, tá, que cria dificuldades na competitividade do nosso país no cenário mundial. Tem posições na área de ambiente de negócio, onde a coisa vai rolar mesmo. Existe um grupo chamado Doing Business, que é fazendo negócio, traduzindo ao verdadeiro. Nós estamos mal. No Fórum Econômico Mundial, que participam 140 países, hoje nós estamos no 137. Quando eu fiz parte da pós-graduação de turismo, né, e hotelaria na Fundação Getúlio Vargas, foi ali que foi o nascedouro daquele projeto de competitividade. Então, a gente teve a oportunidade de criticar o projeto, desenvolver esse projeto para fazer. E nós fizemos baseado nessas reuniões do World Economic Forum. Ela tinha sido em Davos, se eu não me engano. Então, são pelo menos 12 peças que se subdividem, tá? E dão estatísticas. Tá? E nós estamos aqui. Estamos numa baixa poupança, 17% em relação ao PIB. Você vê que o nosso PIB ainda está negativo. Agora, tem uma coisa boa: o fluxo externo anual de recursos que entram aqui no Brasil está nessa faixa de 60 a 70 bilhões de dólares. Isso é um ingresso de capital também, a nossa taxa está boa, né, para quem quer. Né? Então, esse é um cenário de ambiente de negócios. Tá? Bem, agora nós já faltam só esse outro slide. Quais são as expectativas de melhoria? Né? Nós precisamos de uma redução progressiva, porque eu sou um cara sereno, viu? Impostos. Nós temos que baixar isso. Não estamos nisso. Você faz um contrato, você tem que pagar o ISS, você tem que pagar o FII, o FIS, não sei lá, mais isso, você vai ver o teu líquido, ainda tem que pagar o contador, isso inviabiliza qualquer cristão. Tá? Barreiras burocráticas, que eu só coloquei aqui o licenciamento, porque nós vamos ter coisas muito interessantes lá na frente que eu vou comentar, para você criar um negócio, isso passa por várias caras carimbando, que atrapalhando o processo. Não que eu queira, tá? Não que eu queira propor algum descumprimento de uma norma de defesa do meio ambiente. Nem pensar, tá? Derrubar árvores, nada disso. Tá? Mas eu acho que nós tínhamos que ter uma maior velocidade, tá, nessa área. Outra é a segurança jurídica. E aí eu foco a infraestrutura. Nós temos muita coisa boa para fazer, mas não dá para o Estado brasileiro, o governo, qualquer governo, tentar fazer sozinho.
nós vamos fazer um trabalho, estamos estudando, eu cheguei a fazer um estudo preliminar, logo que eu retornei aqui ao governo de Niterói, sobre o Centro de Eventos e Convenções. Tá? Fizemos uma avaliação, estudamos várias soluções aí, e é claro que nós não vamos dar uma solução de serviço no campo público, ninguém é maluco. Você vê, tem um resultado muito bom no Museu do Cinema, foi feito um acordo com a empresa da Reserva Cultural, é um grupo privado, lá, e eles vão negociar, agora acabou o Festival do Cinema do Rio, que passou aqui em Niterói também, tá? E é por aí que nós vamos fazer a captação de eventos, essas coisas todas vão ser entregues para o setor privado, porque eles têm velocidade, têm competência e poderão, não que no setor público não tenha gente competente, mas nós temos várias regras que têm que ser seguidas, e o setor privado ele facilita as negociações. Tá? E a fomentação de emprego e renda na cadeia produtiva do turismo, que envolve a gastronomia, envolve o artesanato, né? De preferência formalizada através de um microempreendedor individual, né? A rede hoteleira. Nós temos compromisso com a rede hoteleira. Você sabe que para as Olimpíadas foram negociados, vocês conversaram disso, antecipadamente, foram investimentos de empresas internacionais e nacionais, são recursos próprios, com algum apoio do BNDES e tudo, mas a grande maioria é o dinheiro do cara. Foram 18 mil quartos no Rio de Janeiro. Eu costumo separar, é a mesma coisa, Barra, Rio de Janeiro não é coisa, mas eu separo. A Barra foram 12 mil. A Barra só tinha 500 quartos. Hoje ela tem 12.500 quartos. Como é que você faz aquilo ser viabilizado? E os 18 mil que foram adicionados à rede hoteleira do Rio, que tinha 25 mil a 28 mil quartos. Quer dizer, nós dobramos a rede hoteleira. Havia uma expectativa de ter que alugar 5, 6 navios, né? Só ficou um, onde a seleção americana ficou lá, tudo. Não precisa não, pode ir embora. Que lotou, e lotou aqui também. A Niterói hoje tem 2.700 leitos. E tem um hotel pronto para entrar, 90% pronto lá da Escola de Engenharia, que é o Ramadá inteiro, tá? E com 7 e poucos quartos. Quer dizer, nós vamos passar de 3 mil leitos, então a cidade vai ficar uma cidade mais competitiva. Se somar esses leitos com mais os leitos do centro do Rio de Janeiro, nós já conseguimos montar uma formação para ter um centro de convenções de forma razoável. E para finalizar, o turismo, né, colaborar para a saída da crise é isso, criar um ciclo de desenvolvimento sustentável através do turismo de negócios. O Rio de Janeiro, não se dúvida, ele não é só um turismo de lazer. O Rio de Janeiro está se transformando cada vez mais no turismo de negócios. O turismo de negócios está São Paulo, claro, está na frente, tá? Mas nós podemos combinar isso muito bem. E Niterói, se souber fazer o dever de casa devidamente estruturado com o Rio e os outros municípios que estão aqui próximos, hoje nós participamos de um projeto do Sebrae RJ, que chama o projeto Serra Mar. Então tem 3 cidades da Serra, que é Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, se não me engano, 5 ou 6 cidades da Costa do Sol, que envolve Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Cabo Frio, isso mesmo, Búzios, aquele lá fantástico, Arraial do Cabo. Esses 9 municípios, com mais Niterói, que faz o elo no Rio de Janeiro, eles compõem hoje o projeto Serra Mar. Aliás, terça-feira agora, nós temos mais uma reunião, nós vamos sediar essa reunião lá no Parque da Cidade. Seria muita coincidência, né? Encontrar a Vossa Senhoria aqui, né? Tá? Então,
Quando você fala no ciclo de desenvolvimento sustentável, você pode olhar todos os livros aí. Vocês vão ver. Produtividade e inovação. O grande segredo que tem hoje aí, você vê a Endeavor, né, que é uma grande empresa de desenvolvimento e tudo, das startups, né, está aqui no campo da inovação, está no campo da produtividade. E tem janelas de oportunidade, eu queria deixar essa minha contribuição, que seriam cidades históricas. Niterói é uma cidade histórica. Parques temáticos, podemos desenvolver é um parque mais temático da arquitetura moderna, que você já ouviu falar, tá? Então o caminho é mais. Portos turísticos, orlas, a oceânica, da Guanabara, marinas que podem ser desenvolvidas e centro de eventos e convenções. Quer dizer, essa é uma síntese, né? E a gente não veio aqui discutir detalhes da economia, como fazer isso. Nós temos certeza, isso eu posso afirmar, que o Brasil, mesmo não tendo, hoje nós realizamos 6 milhões e 300 mil turistas internacionais. Em 14 caiu um pouquinho, e eu não tenho ainda o resultado, né, fechado ainda, final, apesar de eu não vou tomar um tempo. Nós temos aqui, nós precisamos ter uma ideia, nós recebemos aqui na pedido dos nossos CAPs, Centro de Atendimento de Niterói, nós recebemos durante os jogos, só nas 2 semanas, 7.136 pessoas passaram lá pelo nosso centro de atendimento. Desses 7.000, 2.400 internacionais, tá, estrangeiros. Outros, praticamente, igual 2.400 turistas nacionais, de vários estados. E do município do Rio de Janeiro, 2.300. Foi equilibrado. Tá? Pessoas que moram, não carioca, pessoas que moram no Rio, tá? Porque nós também tivemos o nosso centro de atendimento, né, era nosso e nós usávamos a folheteria do Rio, da Rio Tour. Nós botamos lá na Praça 15. Agora, com as Olimpíadas, eles tiraram o nosso e botaram os deles, e divulgaram o nosso trabalho. Tá? Então, isso foi computado. Isso para os Jogos Olímpicos. Para os Jogos Paralímpicos, nós passaram lá por esse centro 2.300. 509 paralímpicos internacionais, 1.167 nacionais e 642. E uma faixa etária interessante, que eu não vou botar aqui para não tomar mais tempo, de 18 a 39 anos, corresponde a 51%. Tá? Depois a outra faixa, de 40 a 60, de 31%. Quer dizer, somando 18 a 60, né, nós temos um total de mais de 80% dessas pessoas. É uma curva bem elástica, né? Deu para cobrir bem isso. Né? 80, eu tinha uma informação aqui, 82 países, tá? Onde se destaca somente os argentinos, né? Colômbia e americanos, né? França, Inglaterra, Alemanha, México, Espanha. E é sinal que se 82 países estiveram aqui, se nós tivermos a capacidade, a competência, né, de fazer aquele item inicial, promoção turística, né, divulgar isso bem na América do Sul, na América Latina, nos Estados Unidos, aquele problema antigo do visto, né, que está sendo, estão tentando a sua flexibilização, e ao mesmo tempo Europa, Portugal, Espanha, que a gente vai muito lá, Berlim, um centro imenso, muito recurso, e agora nós temos que pensar nos chineses, né? Porque, pô, né? É gente para dedéu, né? Mesmo que a viagem seja muito longa, né? Eles virão aqui. Bem, era isso aqui que eu gostaria de comentar, e certamente eu
tiveram a sorte, não da minha presença aqui, mas de ter uma professora de altíssimo padrão que vai deleitar a tarde de vocês.